Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a 75.000 dos que odiavam. Porém, no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que, naquele tempo, haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele, por cartas, que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. 29. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do lamento. E o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Até aí, meus irmãos, monumentos históricos são obras que simbolizam algum momento da história humana com o objetivo de fazer com que as pessoas, ao olhar aquele monumento, elas tragam à memória ou se lembrem de algo importante. O mesmo acontece com os festivais. Todo monumento ou festival, ele tem esse objetivo, a intenção pela qual ele foi criado. Quando você olha para aquele monumento, traz à sua memória o marco pelo qual ele existe, ou pelo qual qualquer data de algum festival, por assim dizer. E isso contribui com a lembrança do passado. É importante lembrarmos do passado, não sermos aquele desejo de viver no passado. O provérbio vai dizer que isso não é sábio, você dizer, os tempos passados eram melhores do que hoje. Não é essa a intenção de um monumento,
Não, mas trazer à sua memória o período pelo qual ele representa, mas também sobre o momento em que o próprio monumento foi construído e o que ele significa para um povo, para uma cultura. Eu não sei quanto a vocês, quando você olha para alguns monumentos que nós temos no nosso país, mas o meu favorito é o de Bandeiras, o monumento de Bandeiras. Se você não conhece, você pode pesquisar. Ele fica num parque muito bonito em São Paulo, o Parque de Ibirapuera. E quando eu olho para aquele monumento, Bandeiras, é um negócio assombroso, porque ele é grande e ele tem um estilo muito bonito. E a estrutura representa os bandeirantes, personagens históricos importantes da nossa história. E eu encorajo vocês a procurarem sobre os bandeirantes, além do que você já ouviu na escola, e ver o marco desses homens, o que eles fizeram. E muita coisa é dita de maneira falsa contra esses homens, mas eles cooperaram muito com o nosso país, com a nossa cultura brasileira. Mas trazendo para o nosso contexto do capítulo 9 de Esther, quando nós lemos aqui acerca desses eventos descritos, desses detalhes, e a palavra Purim, não sei se você marcou enquanto a gente lia, aparece 4 vezes. Nós vemos aqui claramente a importância desse festival que foi estabelecido como um marco para aquele povo e como lembrança daquilo que nos referimos na semana passada como aquele virar de mesas, ou a grande libertação, ou como nós vimos, o dia D de destruição virou o dia L de libertação, daquilo com que Deus fez em favor do seu povo. E você facilmente pode perceber quanto ao compromisso abrangente desses versos. E você pode perceber que aquele dia eles queriam que entrasse na história do povo judeu e que não caísse ou caducaria, entrasse na ideia do esquecimento, de caducar, na ideia de esquecimento, se na sua versão você leu como na minha, de caducar, porque eles queriam que o povo lembrasse do que Deus fez em favor deles. O versículo 24 e os seguintes nos dão um resumo bem útil sobre isso, da importância disso. Eles vão resumir para alguns, que estudaram Esther até aqui, eles vão trazer à memória a libertação essencial, que é o cerne desse livro. Desde o capítulo 1 até agora a gente está caminhando para fechar a exposição desses versículos. Nós vemos aqui a fidelidade de Deus, a soberania de Deus, de maneira assombrosa, misteriosa, por trás dos bastidores, fazendo com que todas as circunstâncias fossem tidas como aquele reverso, aquele virar de mesas. Você pode perceber no versículo 24, as referências a Amã. Olha aí comigo, o verso vai dizer, conspirara contra os judeus, e ele fazendo isso em lançar sortes, em lançar aquele dado, por assim dizer. E ele fez isso na perspectiva de que a sorte fosse a seu favor e contra os judeus, para exterminar aquele povo. Mas é interessante que eles deixam isso registrado, que a maldade dele foi como um bumerangue, voltou sobre a sua cabeça e sobre os seus descendentes, sobre os seus filhos, e eles deixam isso registrado. Onde a destruição era aparentemente a perspectiva do povo de Deus, naqueles dias tenebrosos, daquele decreto de Assuero contra todos os judeus em todas aquelas províncias, enquanto antes as suas vidas eram marcadas pelo jejum e pelo lamento, agora nós vemos Deus transformando a tristeza em alegria, o luto em festas. A propósito, eu não sei se você percebeu enquanto nós líamos, mas tudo bem que eu comecei no capítulo 9, mas se você olhar no verso 16 do capítulo 8, você vai ver essa palavrinha lá de novo, a alegria. Se você olhar no verso 17 do capítulo 8, a alegria. Se você olhar no verso 17 do capítulo 9, a alegria. Verso 18, 19, a alegria. E verso 22, a alegria. Só Deus pode pegar uma tristeza e multiplicar ela em alegria. Só Deus pode transformar o choro de uma noite em alegria ao amanhecer. No verso 26, nós temos a explicação do significado do Purim. Esse festival judaico, que será celebrado em março, o que Deus havia feito na história do seu povo. E é interessante que o nome Purim, ele é o plural de uma palavra babilônica que significa pur. Então o plural dessa palavra babilônica em plural é Purim. E o significado dela é sorte, ou também a tradução de pur é como lote.
E é curioso que quando nós olhamos para a nossa língua portuguesa, nós vemos o que depende da sorte? Loteria. Olha que interessante, né? Quando você olha para as culturas das diferentes línguas, há muita coisa em comum, e essa é uma das palavras interessantíssimas, muito antiga, né? Desde do vocabulário babilônico, que influenciou até aqui na cultura judaica, e que nós temos essa familiaridade da palavra lote como loteria ou sorte. Nós vimos quando isso aconteceu no verso 24, capítulo 9, primeiramente no versículo 7, lá do capítulo 3. Nós temos aprendido ao decorrer desses capítulos que o povo de Deus, ele não está sujeito à sorte, ele não está sujeito ao acaso. Afinal de contas, se você for ver a tradução de sorte no português, é acaso, nada é por acaso. Vocês estão lembrados de uma das pregações que nós ouvimos, que Deus não é jogador de dados? Vocês estão lembrados de que Deus é soberano até mesmo no resultado de um dado? Então nós não estamos presos ou vitimizados pelo acaso. Nada na sua vida, nada na minha vida é obra do acaso. Nós também não somos vítimas, muito menos, das circunstâncias, o que fazem com a gente, ou o que você fez, ou o que você deixou de fazer, mas segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua soberana vontade. Nós, o povo de Deus, estamos vivendo segundo o propósito daquele que faz todas, sem exceção de nenhuma área da sua vida ou da minha, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, versículo 11. Notem que os judeus das 127 províncias terminaram a luta no 13º dia. Só um detalhe, talvez pode ter escapado na nossa leitura. De novo nesse mês de Adar, ou mês de março, e passaram o dia seguinte celebrando. Mas como os judeus de Suzã ainda estavam em batalha, defendendo, no 14º dia, eles tiveram a oportunidade de comemorar só no 15º dia. E aí como é que faz? A gente comemora no 14º como os demais, ou no 15º? E aí nós vemos que Mardoqueu, ele vai mandar uma carta, e deixa claro, faz uns dois, nunca é demais celebrar, não é verdade? Nunca é demais celebrar. E é interessante que tudo só dependia de onde você morava, ou na cidade, ou no campo. O mais importante aqui era celebrar, era estabelecer o Purim como uma festa oficial para aquele povo. Mordecai, mais tarde, ele emite uma carta, que instrui todos os judeus a celebrarem no 14º e no 15º, você vai ver no verso 20 ao 22. Lembrando que embora não houvesse uma sanção divina, isso é muito importante, meus irmãos, se vocês olharem para Êxodo, segundo as festas pelas quais o próprio Deus deu a Moisés, que fosse instituída ao povo de Israel, você não vai ver Purim, porque acontece mais tarde, mas é interessante que agora faz parte das celebrações, não só da Páscoa e por aí vai. E observe a ênfase que Mardoqueu ou Mordecai dá quanto às crianças, a ensinar as crianças o significado daquela festa. Assim como Deuteronômio capítulo 6, você inculcar nas crianças a palavra de Deus, seja sentado, seja andando, seja deitando, seja fazendo qualquer coisa, você inculcando, ou seja, a importância de passar aquilo às gerações, para que não corressem o risco de se perder nas gerações futuras. Talvez algo que possa te espantar, mas é um livro interessante que o autor ele fez uma pesquisa e curiosamente e ao mesmo tempo muito triste, muitas igrejas no mundo, nem mesmo no Natal fala do Evangelho, nem na Páscoa fala do Evangelho. Olha que coisa absurda. Você pode ficar, talvez, é o que acontece muito, nos púlpitos, ficar o ano todo pregando alguma coisa e não pregando o Evangelho. Mas no Natal, você não falar do Evangelho, tem alguma coisa errada. Ou na Páscoa, você não falar do Evangelho, tem alguma coisa errada. E aqui nós vemos da importância do Purim como um exemplo
de algo ser passado pelas gerações para que isso não se perca. E é por isso que nós vemos como as igrejas estão deixando de ser sal e luz, porque perderam o essencial, o Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus. Você notará, voltando para o nosso contexto, quão abrangente é a obrigação e a relação que eles fazem quanto a essa celebração do Purim, no que diz respeito a esses descendentes. Era algo obrigatório, exigia compromisso. Hoje em dia, na nossa cultura, obrigação é algo que dá arrepios. Falar que é algo você é obrigado a fazer, ninguém quer fazer, como se a obrigação tivesse uma conotação negativa, e ela não tem, pelo contrário. E aqui nós vemos a obrigação que os pais tinham em relação aos seus filhos de passar aquilo adiante, dos pais para os filhos, dos filhos dos filhos, e aí por diante, essa obrigação, esse compromisso. Olha comigo no verso 28 novamente, a primeira parte, olha o que diz: e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração. Isso não é uma espécie de faremos isso algumas gerações e depois está bom, não tem problema. Não, cada geração, em cada clã, em cada província, em cada cidade, os dias de Purim não poderia cair em desuso, nem a comemoração desses dias cessar entre os descendentes. E é interessante que não só celebrar, mas o porquê celebramos. E aí que está o segredo, aí que está a importância, trazer à memória a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Se você olhar os Salmos, é impressionante a quantidade em que é cantado acerca da fidelidade de Deus, para que não venha ao esquecimento. E você e eu, naturalmente, somos muito débeis quanto à nossa memória espiritual. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer a bondade de Deus, de esquecer a fidelidade de Deus. Nós lembramos muito bem durante a luta, durante a tristeza, durante a noite, mas quando a alegria vem ao amanhecer, passa alguns dias, você simplesmente não lembra mais. E é por isso que nós precisamos de um monumento, é por isso que nós precisamos de um festival, é por isso que nós precisamos de um Ebenezer, se for o caso. Até aqui me ajudou o Senhor. E quando você olhar para aquele Ebenezer, lembrar que quem te trouxe você até aqui é o mesmo que é capaz de levar você até onde Ele quiser. Ele continua o mesmo. Então o Purim, meus irmãos, representava e louvava o Deus que transforma as maldições em bênçãos. É isso que o povo precisava trazer à memória. Ele permanece o mesmo, ontem, hoje, eternamente. É Ele a razão pela qual os reversos, as viradas de mesa acontecem, às vezes nos momentos e nas circunstâncias mais inevitáveis, como nós temos considerado isso aqui nesse livro. Era como se Mordecai estivesse dizendo, em outras palavras: vocês viram como a libertação foi incrível? Vocês lembram a maneira com que Deus fez? O que era impossível, alguém chegar sem ser convidado diante do rei. O que era impossível, um decreto que até então era irreversível, um contra-decreto que deu a vocês a liberdade, a condição de lutar pelas suas famílias. Nunca queremos esquecer o que Deus fez, em outras palavras. Então vamos fazer isso e vamos nos obrigar a fazê-lo, e vamos garantir que os nossos filhos entendam isso, e vamos garantir que todos, em todos os lugares, nas 127 províncias, tanto próximas quanto distantes, que todos eles entendam isso também. E eles se comprometeram com isso, não é verdade? Eu não sei se você já pesquisou sobre o Purim, mas aqui estamos nós, depois de mais de 2.700, vamos arredondar, 2.500 anos depois desse dia aqui, 7 de março, desse contexto, mais de 2.000 anos, eles ainda celebram o Purim. É impressionante, meus irmãos. Se nós olharmos para a nossa cultura, que não é tão antiga assim, o que era feito no passado que a gente continua fazendo hoje? Nós temos um festival que é pagão,
tristemente, um festival pagão, que em nenhum momento lembra a fidelidade de Deus, que em nenhum momento exalta Deus, que em nenhum momento coopera com a mudança do nosso país, não é verdade? Mas em relação aos judeus, nós vemos que eles, até hoje, em nossos dias, e eles começam a sua celebração também, como fizeram no passado, com jejum e oração. Jejum e oração. Depois, eles comemoram a data, contra esse decreto maligno de Amã. Eles vão comemorar. E em seguida, eles se dirigem à sinagoga, houve a leitura pública do livro de Esther, e numa sentada só, os 10 capítulos, houve a leitura pública. Depois, é interessante que quando o nome de Amã é mencionado, toda a igreja vai dizer assim, que ele seja anátema, ou que o nome de Amã pereça. Todo mundo faz um coro, enquanto está lendo o livro de Esther, e o nome dele é mencionado, todo mundo faz esse coro. E as crianças, elas trazem tipo um chocalho, chamado de gregar, e aí o coro faz, todo que o nome dele seja anátema, e a criançada chacoalha aquele chocalho, o gregar. Na manhã do 14º dia, os judeus vão novamente à sinagoga, onde a história de novo é lida, e é interessante que eles vão celebrar e vão trocar presentes. Eles não precisam esperar o Natal, pleno março, tudo bem que os judeus não fazem como nós, mês de dezembro, mas em março eles estão trocando presentes, eles estão celebrando, eles estão se alegrando na presença do Senhor. Eu vou ler um enxerto interessante aqui, de um pastor, que ele fala da importância do Purim para nós. Abre aspas. Embora o Purim não seja um festival cristão, os cristãos certamente deveriam se alegrar com seus amigos judeus, porque todas as bênçãos espirituais que recebemos vieram através dos judeus. Os judeus deram ao mundo o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, das Escrituras e do Salvador. Os primeiros cristãos eram crentes judeus, assim como os primeiros missionários. Jesus era um judeu que morreu na Páscoa, um dia de festa judaica, e ressuscitou dos mortos em outro dia sagrado judaico, a festa das primícias. O Espírito Santo desceu do céu sobre um grupo de crentes judeus num feriado judaico, que todos nós conhecemos como Pentecostes. A salvação vem dos judeus, João 4:22. Se não houvesse judeus, não haveria igreja. Fecha aspas. É por isso que nós precisamos orar por Israel. É por isso que nós precisamos clamar pela paz em Israel. Porque é um povo especial, um povo que Deus escolheu para revelar tudo isso que hoje eu e você conhecemos, especialmente o Salvador. E eu concluo. A festa do Purim, quando bem compreendida, é mais do que um lembrete ao povo de Deus da sua capacidade passada de intervir decisivamente, mesmo permanecendo oculto a todos, exceto aos olhos da fé. É muito mais, é muito mais. Ela também aponta para além de si mesma, que vai além de uma cultura. Ela aponta para além de si mesma, para nos mostrar a necessidade de uma libertação ainda maior, que ainda estava por vir. Os eventos celebrados pela geração de Esther e seus descendentes forneceram só um prenúncio na história do julgamento dos ímpios, representado por Amã, e da libertação do povo de Deus, quando finalmente o Rei dos Reis estabelecer sobre os seus próprios pés os inimigos de Deus, e estabelecer o que o mundo almeja, embora sem ele, mas estabelecer uma vez por todas a paz. A paz. Que diferença a compreensão do Purim traz a nós hoje, não é verdade? Desse outro lado da cruz. Que diferença o Purim aponta para Cristo nas nossas vidas. Na verdade, temos algo para celebrar todos os domingos. Não é interessante? Todos os domingos, quando nós nos reunimos como povo de Deus. É interessante que vir e cultuar a Deus não pode ser meramente uma obrigação, porque está no cronograma da igreja, ou porque fulano vai falar, porque que ciclano não estava lá. É bom louvar ao Senhor,
É bom estarmos reunidos aqui no nome do Senhor para trazer à memória a sua fidelidade, para trazer à memória a sua grande salvação e libertação que Ele estabeleceu na cruz, quando Cristo, ao pronunciar, está consumado, porque afinal de contas, o mal não triunfou, o bem triunfou, e por mais que pareça que esse mundo ainda já sobre as trevas, isso está com seus dias contados, meus irmãos. É por isso que o povo de Deus precisa ser o povo mais feliz dessa terra, porque os nossos olhos não estão nesse mundo, os nossos olhos estão no mundo por vir, onde finalmente nós cremos que esse Rei dos Reis virá e estabelecerá o seu trono na terra. Ou você crê nisso, ou você não crê nisso. Os puritanos, eu não sei se vocês sabem, mas os puritanos, eles se recusavam a celebrar o Natal em data específica, como nós em dezembro. Eles se recusavam a celebrar a Páscoa. Sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam deixar claro que todo domingo é domingo de celebração. Não só uma data específica no ano, mas todo domingo. Eles queriam celebrar a grande libertação todos os dias do Senhor, ou seja, todos os domingos, quando o seu povo se reúne. Santa Ceia, tudo bem que a gente faz uma vez no mês, mas não tem nada de errado se nós fizéssemos todo mês, porque isso aqui precisa trazer à nossa memória constantemente o que Deus fez para nos libertar. Nada contra, tem igreja que faz uma vez no ano, nada contra, mas todo domingo nós temos a oportunidade de celebrar o Senhor. E para estes homens, meus irmãos, os puritanos, todo domingo era Natal, todo domingo era Páscoa, todo domingo era ação de dia de dar graças a Deus, ação de graças, todo domingo. É por isso que eles não tinham nenhuma dificuldade de se reunirem nos domingos. É por isso que alguns países onde os puritanos influenciaram, nas constituições, como na Inglaterra, não tinha esporte no domingo, porque era um dia sagrado, onde o povo precisava intencionalmente buscar o Senhor. Como é diferente da nossa cultura, não é verdade? O domingo é o famoso domingo conhecido pelo Campeonato Brasileiro. Tem gente que deixa de ir na igreja por causa do Campeonato Brasileiro. Tem gente que deixa de orar a Deus ou ler a palavra de Deus para assistir um jogo de futebol. Nada contra o esporte, nada contra assistir TV, mas cada coisa no seu devido lugar. E olha que interessante, hoje tudo bem que a Inglaterra está morta, precisa ser reevangelizada, mas a Inglaterra, sem dúvidas, experimentou de avivamentos que nós nunca, ainda até então, experimentamos, porque eles levaram Deus a sério, eles levaram a palavra de Deus a sério, eles amavam a Deus, a ponto de influenciar na cultura. Meus irmãos, o reino de Assuero já passou, embora o reino do mal ainda permaneça, ainda ao nosso redor, ainda tendo a sua influência. Aqui na terra ainda estamos constantemente envolvidos numa luta de vida ou morte contra as forças das trevas, mas não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. Hoje à noite, quando nós celebramos a Santa Ceia, estamos também declarando uma verdade. Que verdade é essa que nós declaramos? O dia em que o nosso Rei retornará para reivindicar seu trono, e os dias do império das trevas cessarão de uma vez por todas. Naquele dia todo joelho vai dobrar. Naquele dia mortos e vivos confessarão que Cristo é Rei, que Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Está chegando o dia em que os anjos finalmente clamarão, como em Apocalipse capítulo 11, versículo 5. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e fortes vozes gritaram no céu:
O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, obrigado pela grande libertação que nos destes em Cristo Jesus. A manifestação mais espetacular da tua glória e poder foi em uma rude cruz, um emblema de vergonha e dor, pois ali o Senhor manifestou da sua bondade por nós e também triunfou sobre o pecado, o mundo, e destruiu as obras do diabo. Louvamos o nosso Rei, que vive e voltará. Ajuda-nos a sermos filhos e fazer com que os nossos filhos conheçam a Ti e que os nossos netos, bisnetos, também sejam alcançados por esse maravilhoso Evangelho de Cristo Jesus.